Muito boa noite, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, desde 1968, estudando ininterruptamente a doutrina espírita na sua pureza doutrinária, nas obras básicas e como também a ciência do direito. Hoje nós vamos gravar aqui um mini seminário sobre a vida, a morte e seus caminhos difíceis ou complicados e felizes, na terra e na erraticidade, ou seja, na terra e depois da morte. Marcelo Paes Barreto, no Facebook, tem uma página de Direito e Espiritismo há 7 anos no ar, com vários textos e vários vídeos, e no YouTube, Marcelo Paes Barreto. Hoje vocês não estão me vendo, porque nós vamos fazer uma gravação desse mini seminário. A vida e a morte e seus caminhos pedagógicos. Que é o Espírito? Tudo baseado nas obras básicas. Nenhum livro desses novos, nada. O princípio inteligente do universo. Então, nesse momento, os Espíritos mostraram que nós somos filhos de Deus. Mais na frente, eles falaram que nós fomos criados simples e ignorantes e sem saber, mas fadados à perfeição. Então, nós estamos numa posição muito importante, mas também de extrema responsabilidade. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então vejam vocês que a nossa meta é a perfeição. Chegar à perfeição. E é por isso que ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui na Terra. Já sabemos que esse planeta foi criado para nos receber. Ele é um planeta escola, nós vamos transformá-lo através da expurgação dos nossos erros. Transformá-lo num planeta de paz, de harmonia. Num planeta onde a vida será de pleno respeito, de pleno... será uma humanidade verdadeira. Visa ainda o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós somos filhos de Deus, nós temos que também trabalhar pela edificação do edifício da paz aqui na Terra. Somos os operários de Deus. A ação dos seres corpóreos é necessária. A marcha do universo. Isso são eles falando. A ação dos seres corpóreos é necessária, a marcha do universo. Ou seja, progredir e aproximarmos-nos dele. Porque ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. A ele tudo devemos. Por isso está aqui. Como pode a alma que não alcançou a perfeição acabar de depurar-se? Vejam que os espíritos responderam: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, a reencarnação é a nossa tarefa primordial. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Vejam vocês, para isso necessária lhe é a prova, olha aqui, a prova da vida corporal. Só por aqui já podemos entender que viemos para esse planeta para nos educarmos. Vejam essa questão, que coisa interessantíssima, 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoarem-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Essa foi uma pergunta, 196 do Livro dos Espíritos. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem.
evitando o mal. Para isso você tem que estudar. Para isso você tem que cientificar-se de como seguir a lei de Deus, evitando os erros. Conhecereis a verdade, e a verdade iluminará o seu caminho para você ir para a perfeição. E praticando, também estudar o bem. Nós vamos ver isso nas perguntas 614 e 615 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus? Sim, é a única para a felicidade do homem. E ensina ao homem o que fazer e deixar de fazer. Então, nós temos que estudar a lei, nos adequar à lei. E ainda diz, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Porém, continua essa pergunta, porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, isso é responsabilidade nossa, esforço e coragem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tendem. Está aqui a prova daquilo que nós estamos nos batendo há 40 anos. O Espiritismo é uma obra para a educação. É para ser estudado e aplicado em nós, para nos reformarmos. Vamos continuar o nosso mini seminário. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. No campo do Espírito, nós vamos ver essa lição de justiça divina e nas perguntas 334 e 335, que nós podemos escolher as nossas provas em casos de estarmos em um processo melhor de evolução, e essas provas são as nossas tarefas na encarnação. Na encarnação. Não deixem de ler essa lição no campo do Espírito, justiça divina, e essas perguntas 334 e 335. Qual para o Espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar? Eles não disseram outra coisa. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Portanto, viemos para a educação. E a educação quer dizer instrução, quer dizer conhecimento, quer dizer o trabalho de nós entendermos o que é a lei, como segui-la e como praticá-la. O próprio Espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe os meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Então ninguém vem para cá para passar por sofrimento que não lhe compete. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. Isso é que é o Espiritismo puro. O Espiritismo veio só para isso. Veio para mostrar para nós o caminho da verdade. Aqui está um desenho mostrando como é que funciona todos esses ensinamentos. Nós temos aqui o indivíduo que vai reencarnar. Ele, se ele quiser trabalhar bem, o mestre dele é Jesus. Ele vai ter que aprender a amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Isso aqui, numa encarnação, são mais de 40 anos de estudo. Eu calculo mais de 2.000 anos para chegar até aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A paz total. A perfeição. E aí ele vai ter que passar pelas conhecimento, reforma íntima, problemas, sofrimentos, a lei natural. Ele tem que estudar e procurar segui-la, o bem e o mal, as retificações, as mudanças do comportamento interno, a reforma íntima interna, a semeadura das coisas boas e a colheita. Também teríamos mais uma lição para ler, mas que eu não dá tempo de ler agora. Então,
é simples, ignorantes e sem saber até chegarmos à paz. Simples, ignorantes, sem saber até chegarmos à paz. A média geral deve ser de umas 20 encarnações para cada um de nós atingirmos esse patamar. Esse patamar. Eu quero dizer que eu estou correndo um pouco, porque aqui é um vídeo. A morte e a desencarnação. Então nós vamos viver e aí vamos morrer, porque todo mundo morre. Podemos ter medo de falar disso não. A morte é uma das coisas mais belas que Deus nos deu. É o momento que nós saímos dessa tarefa da escola e vamos revisar tudo que fizemos e programar o recomeço. Diz Emmanuel no livro No Mundo Maior: ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso, Deus não profere contra ele um julgamento. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Está aí o limite. Eis aí a punição. É o resultado da infração à lei. Assim, em tudo, colocou Allan Kardec. Aí todos os companheiros deveriam ler O Céu e o Inferno no Código Penal da Vida Futura e o Livro dos Espíritos no capítulo 2 das Penas e Gozos Futuros. Vejam vocês como é que a coisa é séria. Deveríamos fazer seminário disso aqui. Seminário é de educação para a nossa reforma íntima. Apoio pedagógico. Livro dos Espíritos. Felicidade dos Espíritos Superiores. Nós temos como estudar isso aí. Está escrito lá. Não dá tempo agora. Como educar os filhos. O sofrimento dos espíritos inferiores. Análise do bem e do mal. E no livro O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura e os depoimentos dos espíritos, daqueles felizes e daqueles infelizes, porque não conseguiram concluir a obra da perfeição. Porque não conseguiram concluir a obra da perfeição. Então nós temos que estudar. Para isso é que veio essa chamada que é a doutrina espírita. Uma obra verdadeiramente de educação. Para isso é que nós viemos a esse mundo, não é? Que falta ao homem moderno usufrutuário de tantas bênçãos para que brilhe a sua luz? Pergunta Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Falta exatamente a educação. A educação é o estudo, é a instrução e principalmente a reforma moral. A educação é o melhor exercício para a liberdade. Paulo Freire. Fora da educação não há salvação. Não há como nós aplicarmos em nós a reforma íntima. Tarefa única e exclusivamente nossa. Tarefa única e exclusivamente nossa. Cada um tem que empreender a reforma íntima para começar a subir os degraus por si mesmo, pela sua inteligência, pelo seu discernimento, pelo seu livre-arbítrio, pela sua coragem. Começar a subir os degraus da perfeição. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.